com tantas coisas para resolver naquele país, tais como a questão do feminicídio, dos ataques violentos às mulheres que são mortas como gados, e vem uma ameba aqui, uma ameba, uma brechó aqui, ameba, falando coisas irrelevantes, né, que não tem nada a ver com nada. Sou uma pessoa altamente complexada, e racista também, que falaria sobre esses temas de cor todos os tempos, entendeu? A mulher aqui falando que as pessoas brancas não são all do same, não são all do same, quer dizer, não são todas as mesmas. Quem é realmente ultra branco, branco ou esbranquiçado no Brasil? Né? Agora eu falei para ela o seguinte, que eu não sei se ela vai tirar os meus comentários, não tô nem aí. Se perde, se teme, é porque vai ter, se vai tirar é porque teme algo, né? Fica a critério do dono da conta. Eu falei para ela o seguinte, a pessoa vê o verde, né? Não, a gente não escolhe ver o verde está lá para todo mundo, para aqueles que querem, que veem para crer, não creem para ver. O azul também, o roxo, o amarelo tá lá para a gente ver, porque é isso que a gente vê em coletivo, em mentalidade coletiva, mesmo que não seja apenas uma ilusão, mas a gente vê, entendeu? Então, nesse contexto, por isso que alguns albinos, porque os albinos são massacrados na África e no Brasil, uma turma, uma família inteira de albinos no Ceará tiveram que se exilar em uma ilha lá super quente, de mais de 40 graus, por causa do preconceito que sofriam nas cidades grandes de Fortaleza. Okay? Eu li esse artigo lá muito atrás, que foi passado pelas minhas irmãs ainda, que disseram que tem essa ilha onde tem albinos lá no Ceará, onde eles foram exilados por causa da cor da pele, por causa do racismo. Entendeu? Então, se realmente o branco não fosse branco, então por que esse racismo? Se o preto não fosse preto, por que também o racismo contra o preto? Entendeu? Como é? Então, a gente não pode cobrir o sol com a peneira. Essa mulher não pode vir aqui falar que uma coisa não existe. Agora falar que essa Juliana Paz, que tem cara de indiana ou arábica, e o tal do Chicanísio, o Caetano Veloso, que é indiano, o Lula, que é arábico, né, tem etnia arábica, a Anitta, que é árabe também, árabe ou crioula, etc. Quem mais? Juliana Paz, que é indiana ou arábica, que eu sou craque nessas coisas, para definir as pessoas baseado em aspectos, né, de definições físicas, eu sou ótima. Eu aprendi a isso depois que eu sofri vários racismos na Ásia e no Brasil por uma professora negra, a qual eu já tenho um vídeo que eu postei há muito tempo, que eu perguntei a uns seres por que eu tive que passar por tanto abuso dessa professora negra que parecia com essa mulher aqui. Na verdade, parecia com essa mulher aqui. O tamanho, só que a professora em questão era mais velha. Eu tinha apenas 8 aninhos, em 1983, e a mulher tinha lá seus 42. Andava com short, com estileto naquela época, em 1983, era algo assim, né? Não era uma coisa que a gente via sempre. E ela me marcava, e como me marcava, me chamava de menina feia, branquela, lesma, fantasma, etc. Ela já entrava surtando, e de todos os meninos e meninas, até as meninas que faziam bagunça, ela vinha pegada nos meus pés. Uma menina que ficava num canto da sala,
quietinha e não mexia com ninguém. Ok? Na quarta série, porque eu estava adiantado 2 anos. E aquela miserável pegava nos meus pés, já entrava, ei menina feia, vem aqui a quadra, a propósito, porque ela sabia que eu não sabia muito sobre a matemática que ela passava, que era aquelas frações, que para a minha idade não era assim, e eu não prestava atenção, eu tinha déficit, ele regidia, eu tinha outras coisas como autismo também. A minha mãe era autista, um dos meus irmãos nasceu autista, meu filho e minha filha são autistas, a minha neta é autista, então já vem de família que eu não podia controlar. E ela marcava em mim e me chamava para o quadro a propósito, para me humilhar e deixar todo mundo rir da minha cara. Os moleques mais velhos do que eu, 13, 12 anos de idade, aqueles favelados lá. E ela falava assim, e chegou um ponto, né? Veja, miserável velho árabe, que tudo que eu falo, eu não volto atrás, eu não ado ou tiro nada, a não ser que eu me esqueça. Mas eu tento não tirar nada do que eu falo. Se eu falar algo agora, nesse momento, eu falo daqui a 100 anos a mesma coisa, eu não vou alterar, eu não vou tirar nada. Sempre serei consistente. Ela chamou esse miserável lá, chamado de Ricardo Trajano, moreno, gordo, de uns 12 anos de idade, falou assim: ô Ricardo Trajano, vem aqui, pega esse crayon, todo mundo sabe, se não é um analfabeto do inglês, você vai saber que é um lápis, né, de cera. Pega esse crayon, vai lá, o crayon era marrom, né, para ser mais específica, o crayon era marrom, mandava o menino ir lá e rabiscar minha pele. Pinta a pele dessa menina, porque isso aí é doença, isso não é cor de pele, isso é doença. Essa menina feia. Aí ele ia lá e rabiscava até sangrar. Eu chegava em casa, minha mãe perguntava o que era isso. Eu dizia, não, não, mãe, eu brinquei com as meninas lá e caí e me feri. Porque se eu falasse para minha mãe ia lá quebrar a força dela, entendeu? Minha mãe ia lá mesmo, quebrava a força. E eu não queria problemas. Se fosse outra, ia logo falar para ver problema entre as pessoas, atrito. Eu não, eu queria paz. Eu não queria dar trabalho para minha mãe. Falei, não, mãe, não foi nada não. Ainda bem que a minha mãe tirou no mesmo ano e eu sofria calada com aquela derrotada. Era sempre assim, ela pegava as outras meninas num braço, chegava, essa menina que é bonitinha, olha a cor da pele dela, queimada, morena, essa que é bonita, e não uma coisa feia dessa, uma menina feia, branquela, lesma, etc. Eu não queria que ninguém passasse por isso, entendeu? No futuro, aos 11 anos de idade, a minha mãe quase que adotava uma menina negra, cuja mãe era da Bahia e veio para o Recife, ficou nas comunidades. Ela ia de porta em porteira, bater nas portas para pedir água ou comida, depois que a mãe faleceu. E a minha mãe tinha muito amor no coração, não como esses lixos aqui, ok? Esses lixos. Você vai falar sobre cocô, vão pra puta que pariu. Eu digo logo isto. E minha mãe tinha muito amor no coração. Ela distribuía baldes de manga, de macaxeira, que é aipim, que é a mandioca, inhame, melancia, manga, ovos para as pessoas da comunidade. A gente não morava na comunidade, mas bem afastada ali tinha uma comunidade lá na esquina da rua, quando a gente passava. Então minha mãe chamava os meninos e distribuía, entendeu? E a minha amiguinha era uma menininha a afro-brasileira, cuja mãe veio da Bahia para arrumar um lugar melhor para ficar. Não sei se era melhor ou pior, sei lá, porque vieram. De qualquer maneira, esse povo adoram vir para o Recife. Então, foram para lá e a mãe dela morreu. Ficou só quem? A mulher do tio dela. A mulher do tio dela, que também não sabia cuidar da menina. E a menina tinha lá seus 12 anos, era retardada. Sempre batia na porta, minha mãe sempre reservava um prato de comida para ela e o seu copinho estava lá de plástico para ela beber, sentar e comer. Nós sempre tratamos todo mundo da mesma forma, todo mundo. Não tinha essa frescura de cor, de nada, para ver uma miséria dessa aqui falar sobre cor. E ela está falando aqui que as pessoas do Brasil não são brancas. Bem, a minha mãe era assim, era branca, não era parda.
E ela tinha que ouvir absurdo até da neta dela, uma neta filha de coreano, de filipino ou chinês, sei lá, aquela miséria ela era. Uma neta que dizia, nossa, como a senhora tá branca, vai pro sol. Isso aqui, entendeu? Falava assim com a minha mãe, não tinha respeito nenhum. Uma bicha de 9 anos de idade, que quando a minha mãe faleceu, ela não foi nem para o enterro, depois que minha mãe criou a miserável. Hoje tá uma gorda feia, papo sapato, isso é de uma sapa cururu, com 4 filhos, gorda e feia que só. É a idade da minha filha, a idade não, ela é mais velha 1 ano, tá com 41 anos, minha filha tá com 40. Bicha feia, a mãe dela, ela só vinha pra perto da mãe dela, que era minha irmã mais velha, pra pedir dinheiro, entendeu? A minha irmã arrumou esse homem lá, não sei da onde, da China, lá que era, trabalhava lá num restaurante chinês, sei lá, eu acho que era da China, Filipina, eu nem sei, sabe? Porque foi quando eu já vim para aqui e ela ficou grávida, quando eu já estava aqui, então eu não sabia. Mas ela falou algo assim como filipino ou chinês que trabalhava no restaurante e eles ficaram juntos e teve essa filha, ok? E essa menina era muito desrespeitadora para com a minha mãe, não tinha respeito nenhum e até discriminava contra a própria mãe. Veja como são esses povos racistas. E depois eles dizem que só os brancos têm racismo, que só tem racismo de um lado, e isso não é verdade. Os piores racistas dessa terra, vou dizer, são asiáticos e afro. Afro são os piores racistas do mundo. E aqui, ó. Aqui, por que não vão discriminar quanto isso? Eu fui vendido como cabra na Arábia. Eles me comercializaram. Eles comercializam seres humanos como animais. Só que eu não estou mentindo. Tá vendo? Eu não estou mentindo, não estou adulterando nada. Olha aqui essa história é de Afromex. Esse rapaz é muito legal, um rapaz, eu acho que é nigeriano. E ele é um rapaz muito honesto e eu gosto da pessoa dele. Eu até me inscrevi no canal dele, mas não faço nenhum tipo de comentário, fico na minha, mas eu assisto os vídeos dele porque ele não é isso aqui, é outro rapaz. Ele é uma pessoa muito honesta e eu não vou para cor da pele das pessoas, isso não tem nenhum, sabe, nenhuma importância quanto a definir caráter e personalidade, se a pessoa presta ou não. O que importa é a cabeça das pessoas, é a alma da pessoa, é o coração da pessoa e não a sua etnia, não sua nacionalidade, nada mais. Seu status quo, nada mais. Então, né, ela falando aqui sobre esse negócio e eu fico assim pensando, tantas coisas para falar, para se arrumar no país onde ela vive e ela aí falando apenas sobre cor de pele. Isso leva-se a ser uma pessoa que complexada. Essa é uma pessoa complexada. Ok? Uma pessoa que fala só em cor de pele é uma pessoa complexada, não tem outro jeito. Ela casa-se com um cara do Oriente Médio, se passando por italiano, e depois vem culpar todos os brancos como se aquele homem, só porque para eles, até os árabes são brancos, mas não para mim. Não para mim e não para os europeus. Eu não estou falando que eu sou europeu, eu não sou europeia. Eu me considero nordestina, ok? Eu sou nordestina, mas eu não posso dizer eu sou afro, eu não sou afro, eu sou asiática, eu não sou asiática, ok? Mas eu me considero nordestina do Brasil, ok? Mas uma pessoa que sim, que acha que todo mundo, quando as apetece, quando as beneficiam, elas acham que as pessoas são de pele claras, né? Clara. Quando não, diz, vocês não são brancos, vocês são pardos, são isto e aquilo. Pardo é outra coisa. Pardo são pessoas
que no sul dos Estados Unidos chama-se de crioulos. Esses são pardos, são pessoas assim como Ronaldão, né? O nome dele, aquele dentuço lá. Aquele lá é pardo, Ronaldo. E quem é mais pardo? Vamos ver. É Anitta, é parda, Anitta é parda. Esse homem é pardo. Isso aqui é pardo. Esse tipo de etnia é parda. Ok? Também pode ser considerada indiana ou arábico. Tem vários desses fenotipos por aí, né? Isso aqui são, essa aqui parece mais mestiça, mas tem os cabelos pintados. Essa aqui é branca, porque pode ver a definição, né? Essa aqui é um pouco, é mestiça também, é mestiça tipo arábica. Essa aqui mais típica asiática, misturada com branco. Essa aqui é misturada com branco e árabe. Essa aqui todo mundo já sabe, essa aqui é asiática. Essa aqui é também arábica, tipo arábico. Essa aqui também é mestiça com asiático. Essa aqui nem se fala asiática. Essa aqui também é mixado com afro e árabe. Essa aqui é indiana, né? Pode ser também uma mistura de árabe com asiático, fica como indiano. Essa aqui é arábica também, ok? Então tudo aqui pode se definir árabe, né? É. Isso aqui é mestiça como egípcia ou algo assim, é também chamado de crioula ou mulata, algo assim, não é mesmo? Mas aqui são mestiças, mestiça, um pouco mestiça também. Ela tem um fenótipo assim de outras raças. Essa aqui não, essa aqui é europeia, tipo eslávica, ok? Então, é tudo, né, tudo uma questão assim de definição, de como você sabe estudar as pessoas, sabe? É tipo assim, de como se fala, de paleontologia. Se você sabe estudar as pessoas bem, então isso faz parte da paleontologia. Essa mulher aqui, desculpa senhora, ela, coitada, ela não é branca. Ela é tipo arábica também. É tida como arábica. O fenótipo é arábico, só porque ela pinta o cabelo não a faz branca. Ela é parda arábica, ok? Parda arábica. Fenótipo dela. Você encontra muito esse fenótipo entre os árabes, até mesmo na Malásia, porque eles pintam cabelo e ficam assim, pardos de cabelo pintado. Não, não, não. Não é branca. Não é classificada como branca. Só a Xuxa aqui que é branca. Só a Xuxa. Mais ninguém. Aqui, entre as que ela mostrou, só a Xuxa que é branca. O resto não é, são europeia. Essa aqui também não é branca. Ela é mestiça. Das Latinas Américas, mestiça. É chamado de, eu classificaria como Euro-Arabic. 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 Uma mistura de árabes com outros povos. Então você vai ter que saber, ser muito inteligente. E o velho árabe falando que essa mulher aqui do canal é inteligente. Falando que essa mulher aqui é inteligente. Ela não é inteligente. Essa aqui não é inteligente. Ela é apenas uma pessoa que é revoltada e tem complexo com cor também. Ela tem complexo e tem uma baixa estima muito alta. E ela culpa todos os povos da Europa por causa de
homem do Oriente Médio, que é pardo, se passando por italiano. E a propósito, ela sabe disto, mas beneficia a agenda dela a falar só dos europeus. Eles têm esse síndrome de ódio que eles têm enraizado. Já é uma coisa que é luciferiana, do Enki. Isso leva-se outro tema para se aprofundar nesse assunto, porque é algo espiritual, não tem nada, não sei espiritual, mas é algo oculto, né? Tem nada a ver com nossos princípios 3D físico. Tem algo a ver com algo extra físico. O porquê esses povos têm esse ódio, entendeu? Eu já sei porque, eu já até acho que já expliquei em outros canais. É tudo por inveja também. E ela falando assim com a sua estupidez, ela falando, e nesse ponto os portugueses também não são brancos. Quem falou que os portugueses são brancos? E todos os italianos? Não, não. Eles são nacionais da Europa, mas eles não são europeus, eles são povos que vieram do Oriente Médio, da Ásia, e eles se misturaram com os povos nativos, celtas, galegos, visígodos, lusitânios, ibéricos, etc., romanos, etc., eslávico. Então eles se tornaram o povo que são mais, nem todos são brancos. A maioria deveriam ser brancos, porque os nativos europeus são brancos, mas nem todos são, e nem todos saxanos são todos os brancos que tem. Entendeu? Quer dizer o quê? Que não tem que ser saxão para ser branco. Você pode ser celta e ser branco, você pode ser romano e ser branco, você pode ser galego e ser branco, visígodo e vários outros e ser brancos ainda, considerados brancos porque têm a pele branca, ok? Esses povos aqui, eles não são bem portugueses, eles são árabes, eles são aqueles povos lá, tem um nome ali, como é que se chama, os que originaram ali do norte da África, não é os morocanos apenas, são outros povos, berbas, que são povos berbas. Essa aqui também não é europeia, essa aqui não é europeia, são povos de fora, ali iranianas, misturadas, entendeu? Não são europeias, ok? Eu acho que eu tenho que explicar muito, ensinar muito para esses povos que eles nada sabem sobre nada. Esse homem é europeu desde quando? Hã? Desde quando o Mucama? Desde quando isso aqui que ela gosta de falar sobre Mucama, vou chamar ela de Mucama. Hã? Desde quando isso aqui é europeu? Nem aqui nos quintos. Esse povo aqui é branco? Não, não é, são misturados. São pardos. Esse povo são brancos? Não, nunca. Eles são do Oriente Médio. Que são povos do Oriente Médio, nós temos que definir. Como? Aí a pessoa pergunta, por quê? Por que isso aconteceu? Eles são nativos de lá? Não! Não são nativos. O que aconteceu foi a invasão de fora. Mulheres brancas, lusitanas, celtas e outras, levadas como escravas, estrupadas, sendo forçadas a gerar filhos para esses povos. Do you understand? Entenderam o sofá blur?
Então aqui eu estou explicando de uma forma e de uma simplicidade tão simples que até uma parasita do esgoto iria entender. Olha que esses povos aqui também ajudaram no Genipol, que é a Genipol, né, que é a bolsa genética de alguns europeus, nem todos, porque europeus por si, os nativos são brancos, mas por causa desses povos da invasão que já ocorrem há milênio de afros, desses aí e até asiáticos, entendeu? Formaram os povos, alguns povos que não aparentam ser brancos. Então, quem são os brasileiros para ser? Lógico que a maioria dos brasileiros não são brancos. Pelo menos, eu diria que 65%, 70% não são brancos no Brasil. E eu digo branco, branco mesmo, não branco, vamos dizer assim, sistematicamente colocados como branco. Porque sistematicamente não vai fazer Lula de branco, porque Lula não é branco. Lula é pardo. E vários outros. Janja, a mulher dele, não é branca, ela é asiática. A Janja é asiática. Lula é árabe pardo. Esse homem é europeu, ele tem a cara de galego. Aí ela fica falando assim, mas como se fala, isso aqui não é europeia, é iraniana. Aí ela fica falando assim, ó, o que é? Ela fica falando assim, mas as pessoas não são todas, as pessoas que invadiram o Brasil não foram nem os portugueses nem brancos, lógico. Brancos foram, lógico, não foram brancos. Aqueles foram semitas, hebraicos, árabes, assírios, o que mais? Assírios, e tinha os que eram os antigos babilônicos, que já eram descendentes dele. Que mais? Os assírios, fenícios, os barbudos morenos, os pardos morenos, de barba espessa, de cabelos secos, e espesso, preto, não são brancos, são fenícios. Vieram das antigas Babilônia, que hoje em dia é que Iraque. Mas na Síria tem pessoas brancas, blá blá blá, no Líbano, blá 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 blá. Não, eles são mestiços. Eles são mestiços com quem? Com os romanos, com os franceses e com outros europeus que foram lá e que foram também escravizados lá no Oriente Médio e na África, em uma era e que ninguém sabia e que foi deletada dos anais da história, cujos achados históricos foram deletados da história. Fui clara? Então foi isso que aconteceu na história. Aqueles homens que invadiram o Brasil, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Columbus, Américo Vespúcios, não foram exatamente brancos ou europeus, e sim barbas, algerianos, moroccanos, ok? Fenícios, chama o que quiser, mas eles não foram brancos. Os brancos que pagaram pato a propósito, porque para povinho, Zé Povinho, eles classificam, colocam todo mundo dentro de uma só cestinha e carimba todo. Aqui, é esse selo, é esse nome, carimbado, ponto final. Vamos carimbar todos do mesmo nome. Entendeu como é? Para simplificar as coisas. Então assim a gente não tem que pensar muito e fazer muita bagunça no processo. Entendeu como é? Aí por isso que
esses povos, né, levaram toda a culpa. Depois que eles vieram como colono, e nem todas os casarões que eram feitos de comércio, eram feitos de escravidão, é tudo mentira. Aqueles porão que tem lá em Pernambuco e em outros casarões aos redor, nas regiões do Brasil, não tinham nada de escravidão ali, é tudo mentira, foi tudo mentira. Ali, aquele depósito foi usado para armazenar os goodies, os produtos, ok? Até o meu cunhado comprou uma mansão também, enorme, de primeiro andar, e tinha um porão, um galpão, onde ele colocava, armazenava seus vinhos, porque ele sendo italiano, verdadeiro branco, de olhos azuis, cabelo preto, pele branca, verdadeiro italiano, não qualquer um. Ele armazenava, usava aqueles depósitos lá embaixo, e ele mandou construir aquela mansão. Ele não tinha nenhum escravo, ele só tinha um caseiro que ele pagava religiosamente. E aqueles galpões, aqueles porões lá embaixo, ele usava para armazenar o vinho. O vinho deles, que ele tinha, o que a gente já chamava assim de, como se falava, distribuidora de vinho. Mas não deu certo no Recife naquele tempo, e o que ele fez? Mudou-se para São Paulo, onde o comércio de vinho era maior e a população ítalo era até maior. Só revoltando novamente, meu cunhado era realmente um true blue italiano, do narigão, pele clara, olhos azuis e cabelo escuro, ok? True blue italiano. Não qualquer um, não nenhum, como se fala aquele negócio lá, Al Capone. Al Capone não foi italiano porcaria nenhuma. Aquela etnia lá veio do sul da Itália, da Sicília, e eram árabes, imigrantes árabes e outros lá do Oriente Médio. Tem nada a ver com pessoas brancas, muito menos com ítalo-romanos. O meu cunhado era romano, verdadeiro. Era um homem não perfeito, mas era um homem ok. Ele era um homem muito assim, vamos dizer, trabalhador, um homem até prestativo, caridoso, etc. Tudo que eu posso falar sobre ele, né? Ajudou muito a minha mãe a nos criar também. Quando minha mãe se divorciou-se, se separou, e eu tinha apenas 5 anos de idade, e ele me teve, na época ele estava com 30 e pouco, ele me teve como sua filha também. Ele nos criou como filho dele também, ok? Ele já tinha duas filhas do primeiro casamento, e a minha irmã tinha 2 filhos do seu primeiro casamento, e eles se uniram e viveram para sempre, viveram até agora, quando ele faleceu aos 85 anos de idade na Itália, na Covid, durante a Covid. Quando ele tomou a vacina, ele morreu, ok? E a minha irmã ficou do lado dele até então, nunca largou ele, nunca. Desde os 60 até ele dar o seu último suspiro, ela estava sobre a cama dele. Porque ele foi um homem ok, né? Um homem prestativo e um homem que ela gostava, entendeu? Que ela gostou muito. E ele ajudou a minha mãe, ajudava. Quando ele podia, ele ajudava a minha mãe. Era um homem muito prestativo. Se fosse um brasileiro qualquer, pessoa que ajudava nada. Os brasileiros só querem ver a nós, entendeu? Então quem é ela aqui para falar mal dos europeus? Ela casou-se com um homem pardo do Oriente Médio, que nasceu na Europa, se passando por europeu. Não tem nada de europeu, minha filha. Aquele lá, Oriente Médio, foi os que escravizam vocês, até o seu povo, até agora na África. Essa mulher aqui não é branca, não é. Ela é arábica também, arábica.
parece com a egípcia. Gabriela era arábica também. Arábica. Eu não sei o que quer dizer síndrome de Gabriela. É que ela quer se referir dizendo que esse povo não são pretos, mas também não são brancos. Entendeu? Você tem que ser mais inteligente para definir as pessoas, as etnias. Essa aqui não é branca. Ela não é totalmente negra, mas ela tem uma grande percentagem de negro. Eu diria, vamos ver, avaliar, mais ou menos ela tem uns 70% de negro, aos 55%, mínimo de afro, e o resto é árabe. Árabe. Eles podem até colocar árabes como italiano ou ibérico, mas são árabes, são considerados árabes. Então ela tem árabe e negro nela. Ok? É assim que eu avalio essa mulher aqui, Sônia Braga. Então é tudo, minha filha. Você vai ter que ser mais inteligente do que isso. Para o velho árabe, lógico que você seria inteligente, porque você está fazendo os gostos dele. Ele está fazendo tudo para derrubar as pessoas, para tentar, né, chegar a mim e me ferir, mas não vai conseguir, porque eu estou acima disso tudo, eu sou mais inteligente que o senhor e ela. E usando seus joguinhos aí, não vai me derrubar facilmente, não. E o velho falando assim, tem um canal aí, né, eu me esqueci, peraí. O velho é tão falso, tão sem noção, que enquanto aqui ele tenta jogar no mesmo jogo, no mesmo time, no mesmo league que essa mulher aqui, né? Para se caber, ele falsamente tem um canal de um inglês, um cara loiro lá, que fala sobre uma mulher afro que jogou comida e agrediu uma mulher branca na Inglaterra com um menininho de colo. Ela cuspiu, sei lá o que, ela jogou comida na cara da mulher e falou o seguinte: vocês brancos são inferior. Tem até o vídeo aqui, peraí. Aqui, esse cara aqui. Mulher racista ataca a mãe e o bebê. E depois chora, depois de ser racista, ela começa a chorar. Bem, claro, né, o que ela fez não está certo, mas eu discordo do fato de que quem a abordou foi, foi homem. E ela tinha que ouvir absurdo até da neta dela, uma neta filha de coreano, de filipino ou chinês, sei lá, aquela miséria ela era. Uma neta que dizia, nossa, como a senhora tá branca, vai pro sol. Isso aqui, entendeu? Eu falava assim com a minha mãe, não tinha respeito nenhum. Uma bicha de 9 anos de idade, que quando a minha mãe faleceu, ela não foi nem para o enterro, depois que minha mãe criou a miserável. Hoje tá uma gorda feia, papo parecendo uma sapa cururu, com 4 filhos, gorda e feia que só. É a idade da minha filha. A idade não, ela é mais velha 1 ano. Tá com 41 anos. Minha filha tá com 40. Bicha feia. A mãe dela, ela só vinha pra perto da mãe dela, que era minha irmã mais velha, pra pedir dinheiro. Entendeu? A minha irmã arrumou esse homem lá, não sei da onde, da China, lá que era... trabalhava lá num restaurante chinês, sei lá, eu acho que era da China, Filipina, eu nem sei, sabe? Porque foi quando eu já vim para aqui e ela ficou grávida, quando eu já estava aqui, então eu não sabia. Mas ela falou algo assim como filipino ou chinês que trabalhava no restaurante e eles ficaram juntos e teve essa filha, ok? E essa menina era muito desrespeitadora para com a minha mãe, não tinha respeito nenhum. E
até discriminava contra a própria mãe. Veja como são esses povos racistas. E depois eles dizem que só os brancos têm racismo, que só tem racismo de um lado, e isso não é verdade. Os piores racistas dessa terra, vou dizer, são asiáticos e afro. Afro são os piores racistas do mundo. E aqui, ó. Aqui, por que não vão discriminar quanto isso? Eu fui vendido como cabra na Arábia. Eles me comercializaram. Eles comercializam seres humanos como animais. Só que eu não estou mentindo. Tá vendo? Eu não estou mentindo, não estou adulterando nada. Olha aqui essa história de Afromex. Esse rapaz é muito legal, um rapaz, eu acho que é nigeriano. E ele é um rapaz muito honesto e eu gosto da pessoa dele. Eu até me inscrevi no canal dele, mas não faço nenhum tipo de comentário, fico na minha, mas eu assisto os vídeos dele porque ele não é isso aqui, é outro rapaz. Ele é uma pessoa muito honesta e eu não vou para cuidar pelas pessoas, isso não tem nenhum, sabe, nenhuma importância quanto a definir caráter e personalidade, se a pessoa presta ou não. O que importa é a cabeça das pessoas, é a alma da pessoa, é o coração da pessoa e não a sua etnia, não sua nacionalidade, nada mais. Seu status quo, nada mais. Então, né, ela falando aqui sobre esse negócio e eu fico assim pensando, tantas coisas para falar, para se arrumar no país onde ela vive e ela aí falando apenas sobre cor de pele. Isso leva-se que a ser uma pessoa que complexada. Essa é uma pessoa complexada. Ok? Uma pessoa que fala só em cor de pele é uma pessoa complexada, não tem outro jeito. Ela casa-se com um cara do Oriente Médio, se passando por italiano, e depois vem culpar todos os brancos como se aquele homem, só porque para eles, até os árabes são brancos, mas não para mim. Não para mim e não para os europeus. Eu não estou falando que eu sou europeu, eu não sou europeia. Eu me considero nordestina, ok? Eu sou nordestina, mas eu não posso dizer eu sou afro, eu não sou afro, eu sou asiática, eu não sou asiática, ok? Mas eu me considero nordestina do Brasil, ok? Mas uma pessoa que sim, que acha que todo mundo, quando as apetece, quando as beneficiam, elas acham que as pessoas são de pele claras, né? Clara. Quando não, diz, vocês não são brancos, vocês são pardos, são isto e aquilo. Pardo é outra coisa. Pardo são pessoas que no sul dos Estados Unidos chamam-se de crioulos. Esses são pardos, são pessoas assim como Ronaldão, né? O nome dele, aquele dentuço lá. Aquele lá é pardo, Ronaldo. E quem é mais pardo? Vamos ver. Anitta é parda, Anitta é parda. Esse homem é pardo. Isso aqui é pardo. Esse tipo de etnia é parda. Ok? Também pode ser considerada indiana ou arábico. Tem vários desses fenotipos por aí, né? Isso aqui são... essa aqui parece mais mestiça, mas tem os cabelos pintados. Essa aqui é branca, porque pode ver a definição, né? Essa aqui é um pouco... é mestiça também, tipo... é mestiça tipo arábica. Essa aqui mais típica asiática, misturada com branco. Essa aqui é misturada com branco e árabe. Essa aqui todo mundo já sabe, essa aqui é asiática. Essa aqui é também arábica, tipo arábico. Essa aqui também é mestiça com asiático. Essa aqui nem se fala asiática. Essa aqui também é mixada com afro e árabe. Essa aqui é indiana, né? Pode ser também uma mistura de árabe com asiático, fica como indiano. Essa aqui é
Isso aqui é arábica também, ok? Então tudo aqui pode se definir árabe, né? É. Isso aqui é mestiça como egípcia ou algo assim, é também chamado de crioula ou mulata, algo assim, não é mesmo? Mas aqui são mestiças, mestiças, mestiça, um pouco mestiça também. Ela tem um fenótipo assim de outras raças. Essa aqui não, essa aqui é europeia, tipo eslávica, ok? Então, é tudo, né, tudo uma questão assim de definição, de como você sabe estudar as pessoas, sabe? É tipo assim, de como se fala, de paleontologia. Se você sabe estudar as pessoas bem, então isso faz parte da paleontologia. Essa mulher aqui, desculpa senhora, ela, coitada, ela não é branca. Ela é tipo arábica também. É tida como arábica. O fenótipo é arábico, só porque ela pinta o cabelo não a faz branca. Ela é parda arábica, ok? Parda arábica, fenótipo dela. Você encontra muito esse fenótipo entre os árabes, até mesmo na Malásia, porque eles pintam cabelo e ficam assim, pardos de cabelo pintado. Não, não, não. Não é branca, não é classificada como branca. Só a Xuxa aqui que é branca, só a Xuxa, mais ninguém. Aqui, entre as que ela mostrou, só a Xuxa que é branca. O resto não é, são europeia. Essa aqui também não é branca. Ela é mestiça. Das Latinas Américas, mestiça. É chamado de, eu classificaria como Euro-Arabic. 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 Uma mistura de árabes com outros povos. Então você vai ter que saber, ser muito inteligente. E o velho árabe falando que essa mulher aqui do canal é inteligente.